Fala pessoal, e vamos direto ao vídeo porque eu quero falar com vocês sobre os feitos do governo Lula na economia. Então, enquanto a oposição grita, o Brasil entrega, galera. De reformas históricas a recordes no agro, o governo Lula e o ministro Fernando Haddad têm mudado, transformado o cenário econômico com resultados concretos. E mesmo assim, a máquina de fake news da extrema-direita tenta sabotar cada passo. Então vamos aos fatos. Falando primeiramente aí sobre o novo arcabouço fiscal, pessoal, o governo entregou esse novo arcabouço, uma regra transparente que liga o crescimento das despesas ao aumento da arrecadação e, através disso, controla a dívida sem travar investimento público, que é a força que impulsiona a nossa economia. E foi o Haddad que articulou tecnicamente tudo isso. E o Lula garantiu com apoio político no Congresso, porque foi a maior reforma tributária em 50 anos já aprovada. A simplificação do Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, a isenção de cesta básica e os impostos mais justos para mais ricos são questões importantíssimas que a gente conseguiu avançar. Lula liderou esse projeto politicamente e Haddad articulou com o mercado e com a sociedade. Outro ponto importantíssimo foi o Desenrola Brasil. Milhões de brasileiros passaram a respirar novamente. Com o Desenrola, dívidas foram renegociadas com bancos, com o varejo e até com empresas de telefonia. A política pública com resultado direto na vida das pessoas, resolvendo problema que ninguém estava se preocupando antes do governo Lula. E também, pessoal, o novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, e a nova Indústria Brasil, que transformaram o Brasil num verdadeiro canteiro de obras, coisa que a gente não via desde o golpe na presidenta Dilma, porque no governo Bolsonaro pode desafiar qualquer bolsonarista do Brasil. Não teve uma obra de relevância nesse país. Elegeram o governador de São Paulo, o Tarcísio, o cara não construiu nada, só asfaltou buraco por aí, sem cumprir, sem trazer nenhuma melhoria para o país. E com o novo PAC, são 1,7 trilhão em infraestrutura, pessoal. Já com a nova Indústria Brasil, são 300 bilhões para tecnologia e reindustrialização. A gente está falando de cifras muito significativas, coisas que vão transformar a vida das pessoas, das próximas gerações, vão melhorar a nossa sociedade. Enquanto a extrema-direita critica, o governo investe no futuro. Temos também, galera, o Plano Safra Recorde, que é um apoio ao agro que o governo Lula dá e que o Bolsonaro nem se preocupou com isso. Nunca o agro recebeu tanto apoio. O Plano Safra bateu recorde com mais de 400 bilhões de reais, com juros baixos e prioridade para pequeno produtor. Haddad construiu esse crédito junto com as articulações, com as bases, e Lula deu visibilidade para isso, que é fundamental para a economia brasileira, porque, de fato, o agro brasileiro é uma pujança, é uma potência. Não só o Brasil precisa disso, como o mundo precisa do agro brasileiro. E outro ponto importante é o PIB e o emprego em alta. A pobreza está em queda no Brasil. PIB acima de 3%, 2 anos seguidos. Há quanto tempo que a gente não via isso? Desemprego no menor patamar da década. Mais de 24 milhões de pessoas saíram da fome. Isso tem nome, é política pública que funciona. É um governo de trabalhador trabalhando para o povo. E muito disso a gente deve à inteligência do Lula e do Haddad, pessoal. Eles garantiram conquistas históricas mesmo enfrentando um Congresso hostil que vem recheando e permeando a mídia com fake news, uma coisa vergonhosa. A primeira fake que a gente lembra aí é a mentira do Pix taxado. Aquilo foi a mentira do ano, protagonizada aí pelo Nicolas, né? Disseram que o governo ia taxar o Pix. Mentira! Haddad desmentiu, acionou a Advocacia Geral da União. A oposição usou robôs e perfis falsos para espalhar esse boato nefasto, uma coisa horrorosa de se ver. Criaram memes, inventaram que o Haddad é o Taxade, montaram um monte de vídeo com o Zé do Imposto, criaram apelidos aí. Tristes demais essa campanha, uma coisa coordenada para difamar, destruir a imagem de quem realmente entregou reforma tributária justa,
pensando no povo brasileiro e não só voltada para as elites, igual há décadas, há séculos foi feito. E a gente viu ataque digital orquestrado, mais de 2 milhões de menções negativas contra Haddad, numa campanha totalmente direcionada por influenciadores bolsonaristas. E a gente tem nesse bojo aí Carla Zambelli, Nicolas Ferreira, e hoje tem inquérito da PF sobre o gabinete do ódio, né? A gente tem aí a Polícia Federal que já identificou membros desse gabinete, identificou disparos em massa de fake news, manipulação de vídeo, utilização de deepfake. A extrema-direita quer vencer na mentira o que perdeu na urna, né, pessoal? E aí você pode até discordar do governo, mas negar os resultados é mentir para si mesmo. Enquanto a oposição mente, espalha fake news e viraliza absurdos, o Brasil avança. Compartilha esse vídeo, vamos ajudar a furar a bolha. Se inscreve no canal, curte. Vamos junto, galera.